Hoje eu gostaria de falar com você, continuando sobre os líderes de célula de sucesso, líderes de célula de sucesso. Então olha só, você que é um líder de célula que está do outro lado dessa tela, dessa TV, desse computador, desse smartphone, eu quero falar hoje sobre o que faz e o que não faz um líder de célula de sucesso. O que faz e o que não faz um líder de célula de sucesso, ok? Então vamos lá. O que eu vou falar está baseado na pesquisa do pastor ou do pesquisador Joel Comiskey, grande especialista em células no mundo, e ele fez essa pesquisa com mais de 700 líderes de célula no mundo, nas maiores igrejas do mundo. Essa foi a tese de doutorado do Joel Comiskey, que é um dos maiores especialistas em líderes de célula no mundo. E também essa pesquisa está registrada no livro dele, Crescimento Explosivo de Células, ok? Você pode ler esse livro, vai estar o link aqui abaixo para você comprar, adquirir esse livro na livraria do MDA, ok? É recomendadíssimo. Mas o que faz e o que não faz um líder de célula de sucesso? Bem, vamos lá. O que não faz? Primeiro vamos começar aqui. O que não faz um líder de célula de sucesso? Ou o que não faz um líder de sucesso? Sabe? Talvez você pense assim, puxa, eu queria tanto ser um líder, na igreja ou secularmente, aí fora, na empresa e tudo mais, e você pensa assim, puxa, mas eu não tenho temperamento, não tenho a personalidade para ser um grande líder. Deixa-me lhe dizer algo. De acordo com essa pesquisa do Joel Comiskey, qual a primeira coisa que não faz um líder de sucesso? Pode ser um líder de célula, pode ser um líder secular, um gerente, um supervisor, um gestor, um empreendedor, um homem de negócio. O que não faz um líder de sucesso? A primeira coisa que não faz é a idade. A idade não tem nada a ver com você ser ou não ser um líder de sucesso. Talvez você se sinta que você é jovem demais para liderar, mas Deus chamou Jeremias enquanto ele era jovem. Ele era tão jovem que o próprio Jeremias disse, não diga, em Jeremias 1, versículos 4 em diante, Jeremias diz para Deus, não diga que eu sou um grande profeta, porque eu não passo de uma criança. Jeremias era um jovem, quando Deus o levantou como um grande líder, como um grande profeta às nações. Davi era outra pessoa que era muito jovem, quando ele foi levantado como aquele guerreiro vencedor, e depois até rei também de Israel. Dizem que Salomão, quando assumiu o trono, tinha 12 anos de idade. Então, Josias tinha 8 ou 16 anos de idade. Ele era muito jovem, pessoas jovens. Mas quando Deus chamou Moisés, por exemplo, ele tinha 80 anos. Então você vê que liderança diante de Deus e também no mundo não tem nada a ver com a sua idade. E a idade não faz um líder de sucesso. Outra coisa, escolaridade. Escolaridade também. O pastor Joel Comiskey, ele notou o seguinte, que na entrevista dele com esses 700 líderes de célula nas maiores igrejas do mundo, ele notou o seguinte, que a escolaridade pouco influencia em você multiplicar ou não a sua célula, em você ser um líder de sucesso ou não. Se você ver no passado, por exemplo, grandes homens como o Sr. Ford, que foi um grande empreendedor, na virada do século XIX para o século XX, fundador da Ford, produtora de carros, o famoso inventor do modelo T, ele era um homem com pouca escolaridade, secularmente estou falando, e você vai ver muitos outras pessoas, também grandes inventores, grandes homens de negócios no passado que não tiveram uma grande escolaridade, um grande nível de escolaridade. Por quê? Porque não é isso que determina, não é o seu nível de escolaridade. Então, a idade, a escolaridade não faz ou nem desfaz um líder de sucesso. Personalidade, outra coisa, personalidade. Há líderes que são introvertidos,
E há líderes que são mais extrovertidos. Então há líderes que são mais animados, mais têm uma personalidade forte. E há outros que são calmos. Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Mas mesmo assim, ele libertou e liderou aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, então, para fora do Egito. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, diz a Bíblia. Então você vê que personalidade não influencia, não é um fator determinante para a sua liderança. Eu não estou falando só em liderança de célula, eu estou falando em qualquer tipo de liderança. Você vê grandes líderes, né, de célula, grandes líderes de igrejas, né, com vários tipos de personalidades, alguns mais introvertidos, outros mais extrovertidos, alguns mais calmos, outros mais agitados, mas isso não influencia na liderança. Outra coisa que não influencia na liderança de célula, os seus dons e os seus talentos. Dons e talentos não influenciam na liderança de célula. Existe um mito, e isso é mito mesmo. Existe um mito que para você ser um bom líder de célula, um líder de célula que multiplica a sua célula, você tem que ter o dom do evangelismo. Mas isso não é verdade. De acordo com essa pesquisa, não estou falando de pesquisa, não estou falando de achismo, não estou falando de eu acho que isso, né, acontece, não. Estou falando de pesquisa. De acordo com essa pesquisa muito séria do doutorado do Joel Comiskey, com esses 700 líderes de célula, que ele sentou com esses 700 líderes de célula, os entrevistou, né? O que ele descobriu? Que dons e talentos não fazem um líder de célula de sucesso, não fazem um líder de célula de sucesso. Então há pessoas que têm dom de ensino, há pessoas que têm dom de evangelismo, pessoas que têm dom de profecia, não importa, os dons que você tem não vão fazer ou desfazer o seu sucesso como líder de célula, ok? Então você pode multiplicar a sua célula, você pode sim ser um líder de célula ou uma líder de célula de sucesso, independentemente dos seus dons e talentos, ok? Agora, vamos lá. O que faz, então? Eu falei o que não faz um líder de célula de sucesso. O que faz? O que faz um líder de célula de sucesso, de acordo com a pesquisa do Joel Comiskey? Primeira coisa que faz, que garante o sucesso de um líder de célula: o seu tempo devocional. O seu tempo devocional, o seu tempo a sós com Deus, o seu tempo sozinho com Deus, seu tempo de silêncio com Deus, seu tempo de meditação na palavra de Deus, tempo de oração, tempo devocional faz uma grande diferença na multiplicação, no crescimento da sua célula, ok? Do seu ministério. Então, a primeira coisa que faz uma grande diferença, o que faz um líder no reino de Deus de sucesso, número 1, não é personalidade, não é idade, não é escolaridade, não são os dons, não são os talentos, mas o quê? Tempo devocional, tempo com Deus. Se você vê, Jesus, ele tirava muito tempo no monte com Deus, às noites, né? Durante a noite ele ia ao monte. Para quê? Para tirar tempo com Deus. Então essa é a primeira coisa. Se você que está do outro lado, se você gostaria de ter mais sucesso na sua liderança, no reino de Deus, né? Até nem sendo no reino de Deus, pode ser no secular também. Tempo sozinho com Deus é o momento de você receber de Deus sabedoria, insights, receber palavra de direção para você poder tomar as decisões corretas. Então a primeira coisa, tempo devocional. Isso sim faz um líder de célula de sucesso. Segunda coisa, de acordo com a pesquisa do Joel Comiskey, segunda coisa que faz um líder de célula de sucesso: estabelecer alvos. O que ele descobriu? Vou ler o que ele descobriu. A fixação de alvos aumenta a probabilidade de multiplicar a célula para 75%. Vou repetir. A fixação de alvos
aumenta a probabilidade de multiplicar a célula para 75%. Ou seja, você fixando alvos, uma data para você multiplicar a célula, alvos de quantas pessoas você quer alcançar para Jesus, alvos de quantas pessoas a sua célula quer convidar, né? Alvos para o número de membros que você quer ter, alvos de quando você quer multiplicar a sua célula, né? Então, quando você tem alvos, você tem 75% de maior probabilidade de multiplicar a sua célula. Então, olha só, o próprio Joel Kominski, ele diz o seguinte: se você mirar em nada, você vai acertar em cheio. Se você mirar em nada, você vai acertar em cheio. Então, você precisa ter algo, né? Você precisa ter um norte. E esse norte é o alvo, é a meta, é aquele ponto específico que você quer alcançar. Então, o que faz um líder de célula de sucesso? Ele estabelece alvos de convidados, alvos do número de membros que ele quer ter, alvos do número de pessoas que ele quer alcançar, alvo da data da multiplicação. Isso faz um líder de célula de sucesso. Número 3, o que faz um líder de célula de sucesso? Treinamento de novos líderes. O treinamento de novos líderes. O que um líder de célula, de acordo com essa pesquisa, e a gente vê isso, gente, a gente vê isso nessa minha curta experiência, nessa pouca experiência que eu tenho com células, eu tenho visto exatamente isso. Tanto liderando células, quanto supervisionando células como supervisor de setor, supervisor de área, pastor de distrito e pastor de igreja. Eu tenho visto exatamente isso, que o líder que investe mais no treinamento de novos líderes, ele multiplica a célula dele mais vezes. Treinamento de novos líderes. Deixa-me te dizer algo. Se você tiver uma célula repleta de pessoas, com 20 pessoas, agora está na pandemia, né? Mas vai passar e nós vamos poder ter células grandes assim, sem distanciamento social, em nome de Jesus. Então, olha só, você pode ter uma célula com 20 pessoas, mas se você não tiver a pessoa-chave do próximo líder, você está impedido de multiplicar a sua célula, não é verdade? Então, olha só, para você multiplicar a sua célula, o que faz um líder de célula? O que faz um líder de célula de sucesso? Ele treina novos líderes, ele equipa, né? Ele capacita, ele levanta novos líderes de célula. Se você só trabalhar para encher a sua célula com novas pessoas e não tiver um novo líder, você não vai poder multiplicar. Entendeu? Então vamos lá, treinamento de líderes de célula, novos líderes. Outra coisa que faz um líder de célula de sucesso, eu espero que você esteja anotando, mas eu vou deixar aqui todo esse esboço, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo desse vídeo aqui no YouTube, para que você possa clicar lá, baixar esse pequeno esboço aqui e ter tudo isso aí. Você pode imprimir, você pode ver no seu celular, acessar online do jeito que você quiser, é muito importante. Contato com novas pessoas, contato com pessoas novas. O que faz um líder de célula de sucesso? Contato com pessoas novas. O pastor Joel Kominski notou qual foi a conclusão que ele tirou entrevistando esses 700 líderes de célula, que o que faz um líder de célula de sucesso é o contato com pessoas novas. Vou ler a conclusão dele. Líderes, presta atenção, líderes que fazem contato com 5 a 7 pessoas novas por mês, líderes que fazem contato com 5 a 7 pessoas novas por mês, têm 80% de probabilidade de multiplicar a sua célula. 80%, gente. 80% de probabilidade de multiplicar a sua célula. Quando o líder visita somente 1 a 3 pessoas novas por mês, as chances caem para 60%. E se o líder não visitar nenhuma pessoa, 0%, eu acho. Não está aqui, mas eu penso. Então, olha só,
O que faz um líder de célula de sucesso? Contato com pessoas novas. Quanto mais pessoas novas você entrar em contato, né, ligar, visitar, convidar, maior a probabilidade de você, que é um líder inteligente, multiplicar a sua célula. E eu vi isso, gente. Nas células que eu liderei, eu vi que quanto mais eu entrava em contato com as pessoas, quanto mais eu convidava, quanto mais eu visitava, fazia o que que nós chamamos dentro da visão do MDA de visitas relâmpagos, mais eu via a célula crescendo. Então no dia da célula, e até antes também, eu fazia com muitos contatos. Nem todo mundo vinha, mas uma quantidade, né, uma proporção de pessoas vinham, de visitantes. Então minhas células, as células que nós lideramos, sempre tinham bastante visitantes. Então por quê? O contato com pessoas novas, Outra coisa que faz um líder de célula de sucesso: mobilizar a célula para convidar pessoas novas. Um líder de célula de sucesso, o que ele faz? Ele mobiliza a célula para convidar pessoas novas. Todo mundo tem um amigo, todo mundo tem um parente, todo mundo tem um conhecido que não conhece Jesus. Inclusive, de acordo com pesquisa, não essa pesquisa, outra pesquisa, acho que é do Instituto H, se eu não estou enganado. Esse instituto, ele fez uma pesquisa e ele descobriu o seguinte, que 80%, aproximadamente 80% das pessoas que seguem Jesus hoje, elas chegaram até Jesus através de um amigo ou de um parente. Amigo e parente. Então 80% das pessoas, não é verdade? Então um líder de célula de sucesso, o que ele faz? Ele mobiliza a sua célula para convidar pessoas novas. Olha só o que o Joel Kominski fala aqui na pesquisa dele. Líderes de célula que encorajam semanalmente os membros para convidar visitantes duplicam sua capacidade de multiplicar os seus grupos. Olha só. Os líderes que encorajam toda semana encorajam os membros da sua célula para trazerem visitantes, eles duplicam a sua capacidade de multiplicar a sua célula. Olha que coisa interessante. Continuando. Outra coisa que faz um líder de célula de sucesso: comunhão. Comunhão, tempo, evento social, tempo juntos. Agora na pandemia está um pouco complicado fazer isso, não é verdade? Mas nós vamos entrar no novo normal, né? Nós vamos entrar num novo ciclo aí e logo a gente vai poder fazer comunhão, estar juntos para não transformar a célula apenas em uma programação da igreja, em um evento isolado, não, mas criar e nutrir relacionamentos, ok? E a última coisa que faz, de acordo com a pesquisa aqui do Joel Kominski, um líder de célula de sucesso, ele prepara novos líderes. Um líder de célula de sucesso, ele prepara novos líderes. Os líderes que preparam uma equipe para ajudar na liderança dobram sua capacidade de multiplicar a célula. Olha só, se você prepara novos líderes, você está dobrando as chances de você multiplicar a sua célula. Agora, muito bem, para a gente finalizar. Ótimo, pastor, o senhor falou um monte de coisa, o que faz, o que não faz um líder de célula de sucesso. O que isso tem a ver comigo? Bem, sendo a pessoa inteligentíssima que você é, você vai parar de se concentrar naquilo que não causa um impacto na sua célula. Por exemplo, ficar pensando na sua idade, né? Ficar pensando, eu sou novo demais, eu já estou velho demais para multiplicar essa célula, eu acho melhor alguém mais jovem liderar essa célula para multiplicá-la. Não tem nada a ver. A sua idade não tem nada a ver. Talvez você ficava preocupado, mas a minha personalidade, se eu fosse uma pessoa mais extrovertida, se eu fosse uma pessoa, né, mais dada com as pessoas, e talvez a minha célula iria se multiplicar mais rápido. Não. Isso não faz um líder de célula de sucesso. Talvez você estava concentrado também na sua escolaridade. Se eu soubesse ler melhor, né? Se eu soubesse escrever melhor, se eu soubesse falar melhor. Isso não tem nada a ver com a multiplicação da sua célula. Estou falando de pesquisa, não estou falando o que eu acho, não estou falando pela fé, estou dizendo que é fruto de pesquisa séria. Você vai
tirar tempo com Deus. Como é que está o seu tempo sozinho com Deus? Aí você vai concentrar em tirar tempo com Deus. Opa, eu quero multiplicar minha célula, então eu vou tirar tempo com Deus. Né? Não é só porque você quer multiplicar a sua célula, claro, né? Mas porque você ama Deus, aí você vai tirar tempo com Deus. Você sabe que tempo com Deus é ali que Deus vai te dar a revelação, é ali que Deus vai te dar a instrução. Você vai fixar alvos, porque você sabe que quando você fixa alvos, você tem 75% de chance de probabilidade de multiplicar a sua célula. Então você vai colocar alvos de quantas pessoas, né? Alvos escritos de quantas pessoas você quer ter na sua célula e qual é a data de multiplicação da sua célula. Você vai investir em treinamento, porque você sabe que é isso que faz um líder de célula de sucesso. Você vai entrar em contato com pessoas novas, o maior número de pessoas possível, pelo WhatsApp, pelo telefone, mandando mensagem, né, indo atrás, fazendo visita relâmpago. Agora não dá pra gente fazer visita relâmpago, não é? Mas vai dar pra gente fazer visita relâmpago e é uma arma poderosíssima. Você também vai fazer o que? Mobilizar a sua célula. Se você é um líder que quer ter sucesso, quer multiplicar a sua célula, você tem que se concentrar nas coisas que importam, né? Como disse Cassius Clay, que eu falei no outro Tadel, né? Se você quer ser um campeão, você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões fazem. O que os grandes campeões fazem? Líderes de célula campeões. Eles mobilizam suas células para convidarem pessoas novas. Você dobra a sua probabilidade de multiplicar a sua célula. Invista em comunhão e prepare novos líderes. Muito bem, gente, eu vou deixar aqui abaixo no link um link para esse esboço. Se você, que eu sei que você é um líder de célula inteligente, você sabe que a prática, o conhecimento só é poder quando ele é prático, quando ele é praticado. Então, pegue tudo isso daí e você já veja, essa semana, como é que eu posso colocar isso em prática? E você vai colocando não precisa colocar tudo de uma vez só, não, mas você vai colocando ponto por ponto, e você vai colocando em prática isso, que eu tenho certeza que você vai obter grande sucesso, você vai multiplicar a sua célula. Como você sabe disso, pastor? Porque está nessa pesquisa dos 700 líderes de célula de sucesso, e também porque eu já vivenciei isso liderando células. Já vivenciei isso, que quanto mais você faz essas coisas que nós falamos aqui, aquilo que faz um líder de célula de sucesso, você vai obter sucesso. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu já quero declarar que você é um líder de célula de sucesso. Que Deus te abençoe e